Hope, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hope Pod Save, o podcast da Save. Galera, o Brasil enfrenta um desafio crítico com um alto número de óbitos no trânsito, ocupando a 5ª posição mundial. A velocidade aliada à falta de atenção, desrespeito às regras, excesso de velocidade e o uso de álcool potencializa a gravidade dos acidentes. A campanha Maio Amarelo, ela destaca que a segurança no trânsito ela é de responsabilidade de todos, população, poder público e também sociedade, e deve ser um compromisso contínuo. Respeitar as leis de trânsito e os pedestres é uma coisa assim essencial. Além disso, a tecnologia pode ser uma aliada na gestão inteligente e no monitoramento de veículos para aumentar a segurança. E para ampliar a nossa discussão sobre segurança e os desafios da mobilidade urbana, nós vamos receber um convidado muito especial. Ele que é especialista em segurança no trânsito. Gente, olha, com mais de 25 anos de experiência no setor público, um especialista renomado em mobilidade urbana e segurança no trânsito. Ele que é formado em engenharia civil, também liderou projetos diversos, ocupando cargos importantíssimos como supervisor de sinalização viária, diretor do Departamento de Serviços de Trânsito e secretário de Mobilidade Urbana em São José dos Campos. Ele também é reconhecido internacionalmente, tá pensando o quê? Olha aí, ó. Ele foi premiado também por suas significativas contribuições à segurança viária. E hoje recebemos aqui no Hope Pod Save Paulo Guimarães. Paulo, que prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer e um privilégio estar compartilhando aqui um pouquinho da nossa história, um pouquinho dos nossos pensamentos, das nossas posições, e já quero parabenizar pela iniciativa, né, de produzir esse podcast, de ajudar a levar essa mensagem tão importante para a sociedade e por todo o trabalho que a Save tem feito. Claro, que legal, eu que agradeço, é um prazer, e eu já quero aqui que você fale quem é Paulo Guimarães, que o pessoal precisa saber. Já fiz uma breve apresentação aqui, mas a gente tem muita coisa para falar. De estagiário na Prefeitura de São José dos Campos, a referência em segurança viária. O que lá atrás fez você se conectar com a mobilidade urbana e como que essa conexão evoluiu com você? Como é que é essa história? Conta pra gente aí. Acho que toda a história de vida é feita pelo acaso, né? Pelas coisas que vão acontecendo. Então, a primeira coisa que aconteceu na minha vida, eu entrei na faculdade muito cedo. Tá. Eu faço aniversário dia 2 de janeiro. E naquela época, eu ficava um ano para trás ou um ano para frente na escola. Então, minha mãe conseguiu me colocar na escola cedo. Eu entrei na faculdade com 16 anos de idade. Né? Não sei nem o que eu estava fazendo lá. Fui empurrado pela minha mãe, acho que foi o primeiro acaso. E fui fazer engenharia civil. E quando eu escolhi a engenharia civil, para mim era colocar um tijolo em cima do outro. Né? Era construir casa e tal. E tinha um amigo que trabalhava na Prefeitura de São José dos Campos. Ele também fazia engenharia civil. Ele falou, olha, estão pegando estagiário. Naquela época não tinha processo seletivo. Você ia lá, entregava o seu currículo, a pessoa gostava de você e te contratava. Chamava, E aí foi muito interessante, porque eu estava com 17 anos, eu passei lá, levei, não tinha nem currículo, né? Eu falei, levar currículo, mas não existia isso. E o pessoal gostou de mim e falou, vou te contratar, traz seus documentos. Aí isso acho que era mais ou menos outubro, eu levei os documentos, falou, você é menor de idade, não posso contratar você. Então eu esperei janeiro, né? Fiz 18 anos e fui trabalhar na prefeitura, no departamento de trânsito. E aí quando me mandaram para o departamento de trânsito, eu falei, não, gente, eu faço engenharia civil, né? Não sei nem o que é esse negócio de trânsito aí. E a engenharia civil, um dos ramos, né, um dos desdobramentos da engenharia civil é a engenharia de transportes, e lá dentro tem a engenharia de tráfego. E eu não sabia nada disso. Sim, foi descobrindo com o passar da experiência. E aí, né, fiquei lá como estagiário de engenharia, fazendo projetos de sinalização, projetos de geometria, mas era só um estágio, né? Eu estava estudando ali, já estava no 2º ano da faculdade, partindo para o 3º, e aí quando o bichinho me picou mesmo, eu lembro até hoje desse dia. Imagina só, eu tô com 45 anos de idade, eu estava com 18 nessa época. Eu fiz um projeto, eu lembro que estagiário passava limpo o projeto, na verdade, né? Porque o engenheiro fazia, naquela época não tinha computador, a gente fazia naquelas folhas nanquim, com papel vegetal e tal. E eu lembro que me passaram uma tarefa, que foi o meu primeiro projeto que eu fiz sozinho.
E foi justamente a avenida em frente à faculdade. Eu fiz faculdade aqui em São José dos Campos, ali na Univap. E quem conhece ali, a portaria da faculdade fica numa subida. E aí eu fiz o projeto, as vagas de estacionamento, né, as plaquinhas, tal, tudo desenhado. E eu lembro como se fosse hoje. O dia que eu estava chegando na faculdade, dentro do ônibus, eu estava lá, tinha pego o ônibus para ir trabalhar. E como é uma subida, eu vi toda a avenida pintada, com as placas colocadas do jeito que eu tinha projetado, desenhado. Então foi meu primeiro estalo da capacidade de realização que você tem com esse tipo de atividade. E aí eu me apaixonei. Aí eu falei, nossa, eu consigo fazer um desenho e isso interfere na vida das pessoas. Claro. E aí fui evoluindo, né? Eu estava como estagiário. Em 98 eu prestei concurso para agente de trânsito, aí passei no concurso, e aí comecei a trabalhar como agente de trânsito, e aí como eu fazia engenharia, eu fui evoluindo, né, nos cargos na prefeitura, sempre com um conceito assim, né? E eu acho que eu passei na frente dos colegas que estavam ali junto comigo, crescendo comigo, porque eu nunca exigi uma remuneração antes de fazer o trabalho. Então, o que significa isso? As pessoas muitas vezes falam assim, olha, eu não vou fazer isso porque isso não faz parte do meu trabalho, não ganho para isso. E eu, independente de não ganhar para isso, sempre assumi outras tarefas para além daquilo que era a minha tarefa originária ali do cargo. Então, foi assim que eu fui evoluindo, né? Então, fazendo uma carreira de trabalho sem se preocupar muito com tô ganhando para isso, não tô ganhando, mas sempre com aquela vontade muito grande de aprender. Eu era muito novo, eu era o mais novo da turma, e aí isso foi evoluindo. Em paralelo eu fui estudando, aí fui me especializando nessa área que eu gostava bastante. Eu fiz um projeto de conclusão de curso na área de trânsito. Eu lembro também que eu fiz um comparativo, já naquela época, relacionando infrações de trânsito com suspensões de habilitação e segurança viária. E aí, né, daí para frente, nunca mais parei, sempre segui nessa área. Que legal, Paulo, que bacana. É muito interessante ver, como você falou, foi muito ao acaso. As coisas foram acontecendo e uma coisa puxou a outra. Quando você viu, você já estava num lugar bacana. E essa coisa de desenhar e mudar a vida das pessoas, de certa forma, ou trazer uma mudança, uma diferença, é muito legal. Quando você literalmente tira do papel, coloca a coisa para acontecer e vê o resultado que isso pode trazer, positivo e tudo mais, né? E o que a gente faz é isso, né? No final das contas, quando você coloca valor naquilo que você faz, é um preço, é valor. Sim. A realização é sensacional. Você conseguir muito mais do que só um trabalho, você trazer algum tipo de benefício para as pessoas, sempre me motivou. E eu acho que eu trago um pouco isso da minha mãe também. Minha mãe é assistente social, né? Trabalhou a vida inteira com isso. Então, a palavra servir faz muito sentido para mim. E eu acho que eu coloco isso sempre em tudo que eu faço. E eu acho que por isso que as coisas vão dando certo ao acaso. Que legal. Com muito amor, muita dedicação, claro, né? Paixão no que você faz, isso traz um resultado muito legal. Agora, Paulo, o Observatório Nacional de Segurança Viária, ele é uma referência na busca por um trânsito mais seguro. A gente sabe que por mais que tenha todas as informações, tem que estar sempre atento em relação ao trânsito e à segurança. Agora, explica para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente o que o Observatório Nacional de Segurança, o que é o Observatório Nacional de Segurança Viária e como que ele surgiu. Conta essa história para a gente. Bom, de forma bem rápida eu vou falar o que é o Observatório para contar um pouquinho da história dele, né? O Observatório, eu costumo tentar fazer como se fosse um pitch de startup, mas o Observatório é um grande produtor de conteúdo que nasceu com essa finalidade para produzir resultados e gerar redução de vítimas no trânsito. Esse é o Observatório. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma metodologia de trabalho que passa por 3 eixos de atuação. Então a gente tem um eixo mais técnico, que é um eixo de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Então a gente pega um assunto que é de interesse da sociedade e que tem a ver com a segurança viária e joga dentro desse eixo de PDI. Ali a gente tem pesquisadores, tem os técnicos, as cooperações técnicas, relacionamento com a universidade, e ali a gente produz um conhecimento baseado nesse tema que é escolhido. Esse conhecimento ele precisa ser entregue para a sociedade. Então, tudo que a gente faz, a gente entrega para a sociedade por meio dos outros 2 eixos. Um é o impacto social. Então, a gente pega aquele conhecimento que é gerado,
Por exemplo, né, a gente desenvolveu um estudo sobre velocidades em áreas urbanas. Então a gente pega as conclusões desse estudo e transforma numa campanha publicitária, num treinamento, num evento de mobilização, numa capacitação, e usa esse mesmo conhecimento gerado para o terceiro eixo, que é o advocacy, onde a gente influencia as autoridades, os tomadores de decisão, a aplicação de políticas públicas, o desenvolvimento de novas legislações. Então é essa forma que a gente trabalha, né? Usando esse exemplo da velocidade mesmo. Hoje um trabalho que a gente fez de pesquisa científica na cidade de Curitiba está servindo como base para um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional para poder alterar o Código de Trânsito Brasileiro e modificar a velocidade referencial nas áreas urbanas. Então é assim que a gente trabalha. Mas da onde que surgiu esse trabalho? Isso. Né? O Observatório hoje, a gente tem uma equipe enxuta, né? Uma equipe direta, a gente está com 16 pessoas, mas a gente tem uma rede de relacionamento muito grande. Né? Então se a gente juntar todo mundo que a gente tem na nossa rede, pessoas jurídicas, a gente deve ter alguma coisa próximo a 300 parceiros. E pessoas físicas, a gente deve estar com umas 6 mil pessoas na nossa rede, espalhadas no Brasil, e fora do Brasil a gente já tem um pezinho lá fora. Legal. E como é que surgiu? A gente está vivendo hoje a segunda década mundial de ações pelo trânsito, e a gente teve uma primeira década que foi de 2011 a 2020. Em 2004, a ONU fez um relatório global por meio da Organização Mundial de Saúde, e nesse relatório global, uma das conclusões foi: se nada for feito, em 2020, as mortes no trânsito vão ser a principal causa de mortes da humanidade. Essa foi a constatação. Então foi feito um chamamento e foi criado um pacto global, onde 170 países foram signatários, o Brasil é um deles, e isso foi lançado em 2009, numa reunião global em Moscou. E o Ramalho, que é fundador do observatório, à época ele presidia uma outra instituição que atuava na área de segurança veicular, e participou dessa reunião, né, lá em Moscou. E quando ele voltou, ele falou: olha, uma das ferramentas para poder empurrar o país para o lugar onde ele deve, o Brasil sempre figurou ali entre os 4, 5 que mais matam no mundo inteiro, hoje é o terceiro que mais mata no trânsito. Então ele voltou para o Brasil e começou a falar. O governo brasileiro não mandou nenhum representante nessa reunião, então estava só a iniciativa privada lá, e ele voltou e começou a bater na porta, falou: olha, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Ele é um cara inquieto, né, empreendedor, né, de natureza, e ninguém deu bola. Então ele juntou um grupo de especialistas e fundou o observatório para fazer tudo isso que a gente tem feito hoje em dia. Puxa, que bacana. É uma coisa assim que, através de uma necessidade, de uma pesquisa, desses dados, então viu a necessidade de criar o observatório. E é interessante a gente pensar também na questão da campanha do Maio Amarelo, que é uma das iniciativas aí mais destacadas do observatório, e que ele vem ganhando, né, o Maio Amarelo vem ganhando aí uma repercussão muito significativa, tanto no Brasil quanto internacionalmente, como você falou, que já estão com um pezinho lá fora. Quero saber disso também. Conta pra gente aí como é que essa campanha nasceu e por que você acredita que ela teve um impacto tão importante e amplo no mundo afora. Isso também foi um insight do Ramalho, né, um grande empreendedor, fundador do observatório e tal, e ele conta a história que um dia ele tinha viajado, acho que tinha ido a Brasília, sei lá, algum compromisso, e a hora que ele voltou, no mês de outubro, ele desceu no aeroporto ali de Viracopos e o aeroporto estava rosa. O outubro rosa, e ele brinca que até ele começou a se apalpar e fazer o exame de toque. Porque é uma causa, né, que afeta a sociedade, a saúde das pessoas, assim como o trânsito, e foi amplamente disseminada, né? E aí chamou a atenção dele para essa situação. Falou: a sociedade discute o câncer de mama hoje a partir de um movimento. Por que não se discute trânsito? E aí ele começou a elaborar a ideia, ninguém deu bola para ele, ninguém quis apoiar. Mais uma vez, deram bola. Exatamente. É sempre a saga do empreendedor, acho que passa um pouco por isso, né? E aí eu tive a oportunidade de estar no observatório justamente nessa época, porque eu trabalhei muito tempo na prefeitura, mas durante um período eu me licenciei e fui fazer um trabalho técnico no observatório, e
né, dei a super sorte, de novo o acaso, de estar bem nessa época. E aí a gente começou a definir algumas coisas, né? Então, o mês de maio foi o mês que a ONU decretou a década mundial de ações pelo trânsito. Então, o mês de maio foi escolhido por conta disso. O laço, ele representa as causas sociais. Legal. E o amarelo, né, representa a atenção no trânsito. Tá. E aí, quando a gente lançou essa iniciativa, né, aquela loucura, né, que loucura fazer uma coisa dessa e tal. Mas por que eu acho que deu certo? Porque foi um movimento que surgiu a partir da sociedade. Nessa época, o Observatório estava se posicionando. A gente tem muitas ONGs, né? O Observatório é uma ONG também, uma OCIP, né? Uma categoria um pouquinho diferente de ONG, mas a gente é terceiro setor. E as ONGs do terceiro setor sempre nasceram em função de algum drama pessoal. Então, o pai que perdeu o filho, né? A tia que perdeu o sobrinho, e aí começa a mobilizar a sociedade para chamar atenção para esse problema. E aí o Observatório estava se posicionando muito como um produtor de conteúdo técnico para apoiar as ONGs que são mais assistencialistas, atuam mais nessa área do campo do sentimento, enfim, né, nessa linha. Então, nessa época do Maio Amarelo, a gente fez um trabalho junto com as ONGs. Legal. E aí acho que esse foi um grande diferencial, porque a gente já tinha visto algumas campanhas tentando evoluir, e não tiveram sucesso porque tinham a bandeira governamental junto. E aí, assim, o governo, né, hoje em dia, pior ainda, né, naquela época já era assim, não tinha tanta polarização como tem hoje, mas sempre teve aqueles embates. Então, se você é vermelho e eu sou azul, independente se o seu projeto é bom ou não, eu não vou apoiar. Entendi. E como o Maio Amarelo não teve isso, ele partiu da sociedade, acho que ele teve esse arranque muito interessante, e aí, a partir do momento que ele foi ganhando espaço, hoje em dia ele é quase que incontrolável. E acho que um outro elemento importante também, como ele partiu das ONGs, o que a gente tinha de campanha de mobilização na área de conscientização no trânsito era sempre governamental. Né? Então, a gente sempre teve a Semana Nacional de Trânsito, mas era estritamente uma função dos órgãos públicos. E quando a gente começa a trazer ONG, quando a gente começa a firmar parceria com a iniciativa privada, começa a colocar esse assunto para as outras esferas da sociedade, aí ele ganhou um corpo que hoje está em mais de 30 países aí, fazendo aí essa conscientização, essa disseminação da cultura de segurança. Muito legal. É muito legal a gente ver, entender como surgem esses projetos, essas coisas assim, e a proporção que isso vai tomando com o tempo. Que muita gente às vezes não bota muita fé no início, apesar de saber que fala de uma coisa importante para todo mundo. Essa conscientização ela é muito importante para qualquer idade, né? E fazer com que isso vá evoluindo e que atinja um nível internacional é muito bacana chegar a esse ponto, né? E foi criado em que ano? Foi recente, né? O Maio Amarelo foi criado em 2000, a gente fez 11 anos esse ano, foi 2012. Olha. 2012? Acho que é isso mesmo. 2012, se for para pensar a importância que isso tem, é muito novo ainda. É muito novo. É muito recente. Então, isso é uma coisa que, enfim, as pessoas deveriam ter essa consciência e pensar nisso há muito mais tempo atrás e se preocupar com isso, né? E existem alguns outros países latinos também que acabam copiando essas ações também. Me conta um pouquinho dessa história. O que aconteceu? Então, eu tive essa passagem pelo Observatório, voltei para São José dos Campos, e aí, agora em 2022, eu saí definitivamente da prefeitura e voltei para o Observatório para assumir nessa transição com o Ramalho. O Ramalho ficou 10, 11 anos à frente do Observatório e agora está passando o bastão, a gente está nesse processo de transição. E aí, quando eu vim para o Observatório, a gente já estava na segunda década mundial de ações pelo trânsito. Tá. E eu vim com a função de atualizar o Observatório, as políticas, né? A gente, nessa nova década, teve alguns diferenciais com relação à primeira década, a Visão Zero, sistemas seguros, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que não existiam naquela época, foram incorporados à década. Então eu vim com essa missão de atualizar a instituição, e nessa de atualizar a instituição, eu cheguei no final de 2022, 2023 eu já fiz a gestão do Maio Amarelo 23, e aí eu comecei a perceber que a gente capturava ações acontecendo, né, 20, 30 países diferentes, mas de forma muito orgânica, sem a gente saber, a gente corria atrás para saber o que as pessoas estavam fazendo. E aí no final de 2023,
a gente chegou à conclusão que a gente precisava começar a formalizar algumas parcerias fora. Certo. Então, no final de 23, a gente fez participou de um evento em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira. Aí tinha lá a Argentina, tinha pessoal da América do Sul, Paraguai, o próprio Brasil. E ali a gente falou, olha, aqui a gente tem uma oportunidade de trazer essas pessoas para a rede do observatório. Criamos uma turma de observadores certificados internacionais, tentamos focar nos países de língua espanhola e língua portuguesa, mais fácil. Então, por exemplo, a gente tem observadores em Moçambique hoje, então estamos lá na África oficialmente. Incrível. E esses observadores ficaram responsáveis por fazer a representação do movimento Maio Amarelo em 2024 de forma oficial. Então, assim, a gente conseguiu oficializar o movimento a partir dessa rede, esse braço internacional da rede, e foi muito legal. Eu costumo dizer que essa iniciativa de formalização gera uma padronização no discurso, no conteúdo, que é muito legal para fazer essa mudança de cultura, fazer as pessoas pararem para pensar. E acho que assim, duas coisas no campo internacional que aconteceram que foram muito legais. A gente teve em Portugal, por exemplo, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária pegou todos os conteúdos, a gente fez uma parceria formal com eles, e eles replicaram todos os conteúdos do Maio Amarelo em Portugal durante o mês de maio. E no Chile, né, uma coisa que chamou muita atenção, o ministro dos transportes do Chile, né, desde o primeiro dia de maio, com o laço amarelo no paletó, participando de ações nas ruas e tal, falando do Maio Amarelo, o Maio Amarillo, né, como eles falam lá. Então isso foi muito legal, né? Acho que esse foi o grande movimento, a grande diferença que a gente trouxe a partir dos 10 anos de Maio Amarelo. Que legal, muito bacana. De novo, é muito, muito bacana ver essa evolução e os pontos que atingiram, e claro, a ideia é que isso cresça cada vez mais e que isso se amplie cada vez mais, que chegue cada vez mais às pessoas e que crie essa conscientização maior cada vez mais. É um trabalho árduo, né? É um trabalho diário isso. É um trabalho diário, e quando a gente fala, né, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando mudar a cultura das pessoas. Esse é o processo. E mudança de cultura tem duas características principais para a gente conseguir ter sucesso. A primeira é ir devagar. Não dá pra gente querer dar chacoalhão na sociedade, não funciona. Certo. Então a gente tem que ir devagar, mas sempre. Então, devagar e sempre. Essa é a chave para a gente mudar a cultura. Legal. E por que eu digo sempre? Porque, principalmente quando você tem poder público, você tem alternância de gestão, você tem interrupção de projetos. Isso é muito ruim, porque você não consegue promover mudança de cultura se você não tem uma perenidade naquele conceito, naquele caminho. Então o Maio Amarelo está contribuindo bastante para isso, porque ele independe de governo, ele independe de quem estiver aqui, ele já é autônomo, ele já por si só ele acontece. A gente brinca, se o observatório acabar hoje, o Maio Amarelo vai continuar, porque já não tem mais controle, já faz parte da sociedade, já está instituído em várias leis municipais. Então eu achei essa grande chave aí para a gente continuar promovendo essa mudança de cultura. Muito bom, muito legal. Agora, o Observatório, ele atua como uma organização consultora especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU, né? Como que vocês garantem que as ações estejam sempre alinhadas com os planos nacionais e internacionais de segurança no trânsito? De que forma que vocês têm esse controle, essa visão aí de estar tudo alinhadinho? A gente precisa estar sempre antenado, sempre acompanhando as discussões que estão acontecendo. A gente tem alguns acontecimentos nessa linha do tempo que são importantes. Então a gente teve, né, aquela reunião global em 2009, que certo. O Ramon participou, que foi em Moscou. Depois foi instituída a década, começou em 2010. Em 2015 tem uma reunião de metade de década, que aconteceu em Brasília. Então o Observatório participou, a gente montou painéis, estava com stand, a gente promoveu alguns debates lá. Depois a gente teve uma reunião que foi em Estocolmo, em 2020. Então a gente participou também, levando o Maio Amarelo lá, fazendo contato com as ONGs. E agora, em fevereiro do ano que vem, a reunião de meio de segunda década vai acontecer em Marrakech, agora em fevereiro. Então a gente acompanha, o Observatório é a única entidade com esse posicionamento no Brasil que acompanhou todas as reuniões, participando ativamente.
A gente teve uma reunião intermediária de preparação para essa da ONU em 2022, em Nova York. Inclusive o Ramalho discursou lá na Assembleia Geral da ONU, falando sobre... ele fez um discurso muito emocionado também, falando que a gente estava começando a questão da guerra da Ucrânia, né? Tava aquela polêmica, e ele usou isso como gancho para falar, olha, porque precisamos abraçar esse tema, porque o trânsito, fora a guerra, é o único ambiente onde gente mata gente. Então foi muito legal essa participação. Então, participar ativamente desses ambientes, fornecer informações, ser fonte de informação para fora do Brasil com relação ao que está acontecendo aqui. A gente trabalha muito com essa questão dos dados, né? Análises, de colocar para fora, de mexer naquilo que está quieto. Acho que essa é uma função do observatório. Então a gente está sempre antenado e sempre ligado, até para manter esse status de consultor especial do ECOSOC, né, que é o Conselho Social e Econômico da ONU. Legal. Agora me fala uma coisa, essas reuniões elas acontecem cada vez num país, num lugar diferente, com o intuito de promover o Maio Amarelo, com o intuito de conscientizar mais as pessoas, tem um motivo? A ONU, né, junto com a Organização Mundial de Saúde, ela promove essas reuniões globais. Quem lidera isso são as áreas de saúde. Então aqui no Brasil o Ministério da Saúde é o responsável por essa intermediação, e a gente vai fazendo essas coisas paralelas para levar, e hoje o Maio Amarelo, né, a gente tem isso muito claro, e sem sombra de dúvida é a maior mobilização social em prol do trânsito seguro no mundo inteiro. E é muito legal, nesse ano a gente fez um movimento chamado Onda Amarela. Então, o lançamento do Maio Amarelo Internacional a gente fez em Portugal, num congresso de cirurgia e atendimento ao traumatizado, né, pelos médicos e tal. E a gente montou uma comitiva, como era um congresso de medicina, liderados pelo Dr. Gustavo Fraga, que é membro do observatório também, ele é professor e diretor da Unicamp, na área de medicina. Ele organizou uma excursão de alunos que iam lá participar, acho que tinha mais ou menos uns 30, 40 alunos, estudantes de medicina do Brasil, lá em Portugal. Então a gente mandou fazer as camisetas do Maio Amarelo, Brasil e Portugal, e aí fizemos lá a Onda Amarela. E chamou muita atenção, principalmente dos europeus, a capacidade, né, ou não é nem a capacidade, é como a gente se mobiliza juntando gente. Porque lá fora as campanhas são muito relacionadas faz muito campanha de internet, campanha publicitária, boas campanhas de qualidade, mas juntar gente para poder falar sobre esse assunto, isso é uma especialidade nossa. Então foi muito legal levar, o Brasil sempre foi conhecido como um importador de soluções para a segurança viária, então a gente olha as coisas na Europa, olha nos Estados Unidos e traz para cá, e o Maio Amarelo a gente tem orgulho de exportar essa solução e mostrar para os europeus, para os americanos, como é que junta a gente. Muito legal, muito bacana poder levar isso adiante, essa mensagem, e não só, como você mesmo falou, né, não só importar, mas exportar esse tipo de informação, levar isso adiante. Acredito que ela seja uma coisa muito gratificante, né, de certa forma, e ter essa conexão com as pessoas e fazer com que as pessoas tenham essa visão que muitas vezes não vem. Como eu disse, é uma coisa tão nova, tão recente. Por que não pensaram nisso antes, né? Por que isso não foi criado antes? E já que existe agora, que foi criado e que cresceu, expandir isso nunca é demais. Agora, a segurança viária, ela depende da colaboração entre o poder público e a iniciativa privada também. Quais são, na sua visão, os principais desafios para tornar essa união verdadeiramente eficaz? Como é que a gente junta uma coisa com a outra aí? Acho que o primeiro ponto, né, e acho que isso tem evoluído bastante, né, alguns anos atrás, era muito difícil o poder público conversar com iniciativa privada, com conversas, vamos dizer assim, republicanas, né? O poder público sempre teve muito medo de conversar com iniciativa privada e tal. Hoje isso mudou, até porque hoje a segunda década traz, entre os novos conceitos de segurança no trânsito, um conceito chamado responsabilidade compartilhada. Então o que é isso? Quando a gente olha para a situação da segurança viária, e lá atrás a gente tinha uma atribuição de responsabilidade muito forte em cima do poder público, né? Então o poder público tem que fazer ação, tem que fiscalizar, tem que ter agente de trânsito em cada esquina e tal.
Hoje, o conceito de responsabilidade compartilhada ele é diferente. Ele entende, né, ele remete ao fato de que cada setor da sociedade tem a sua parcela de culpa pelo que está acontecendo, mas, por outro lado, também tem a sua parcela de contribuição para reverter esse quadro. Tá. Então, quando a gente olha para o poder público, por exemplo, o poder público tem, no caso do poder executivo, ele precisa promover as políticas públicas, ele precisa dar o exemplo, ele precisa ter orçamento para poder executar, né? Então isso precisa ser priorizado dentro do ambiente do público. Mas também falando do público, a gente tem os legisladores. Os legisladores, eles precisam legislar a favor dos infringidos e não dos infratores. Então o que é isso? A gente está vendo muito projeto de lei para tornar a segurança do trânsito mais permissiva, né, para tirar a pontuação de carteira, para permitir isso, permitir aquilo. Então isso é um papel importante também do legislador. E o judiciário, né, também na esfera pública, que precisa tomar decisão mais rápida quanto diante de crimes de trânsito, situações que exigem aí uma participação do judiciário, justamente para que a mensagem que a gente passa para a sociedade, ela seja validada por esses ambientes, né, por os ambientes públicos. Aí a gente chega na iniciativa privada. A iniciativa privada, ela tem a responsabilidade de colocar a segurança viária dentro da sua cadeia de valor. Então, quando você vai produzir um produto, um serviço, você precisa levar isso em consideração. Você não pode produzir um serviço, um produto que atente contra a segurança viária, que vai induzir as pessoas a se comportarem mal, a cometerem infrações, a se colocarem em risco no trânsito. E também tem a responsabilidade de financiar as campanhas, dentro da sua responsabilidade social, o ESG hoje, colocar dinheiro para execução de políticas públicas, direcionar parte devolver um pouco do que as empresas ganham para a sociedade em forma de políticas públicas. E por último, a sociedade civil. Tanto a sociedade civil organizada, como nós do Observatório, por exemplo, que precisamos produzir evidências, responsabilizar líderes, esse é o nosso papel. E a sociedade, de uma forma geral, né, cada um de nós, eu, você, adotando comportamentos seguros e fomentando comportamentos seguros nos nossos ciclos de amizade, na nossa casa, no nosso trabalho. Então isso, eu acho que muito mais do que só poder público e iniciativa privada, a sociedade inteira tem esse papel, cada um no seu quadrado ali, na sua esfera de responsabilidade. É legal. Faz muito sentido a gente poder expandir isso, como você mesmo falou, de uma forma social. De você poder falar com amigo, com família, conscientizar as pessoas e até mesmo puxar a orelha e falar, olha, isso tá errado, isso não é legal, né? Isso faz com que, de certa forma, essa mensagem chegue às pessoas de uma forma diferente e que conscientize elas. Agora, de uma forma geral, o que você considera fatores importantes de análise quando olhamos as desigualdades nas taxas de mortalidade por sinistros de trânsito entre as diferentes regiões do Brasil? Porque se a gente para pensar, para comparar com diversos lugares, cada um tem a sua questão ali, né? Então, como é que a gente faz essa análise aí para entender essa desigualdade de taxa de mortalidade? O Brasil é muito grande, né, continental, um dos maiores países do mundo, e a gente tem muita diferença. Então, o que pesa muito são as características socioeconômicas de cada região, isso legal. Tem um peso, e a própria geografia, as questões climáticas também têm um peso interessante. Então, você pega no sul do país, que tem áreas mais frias, você tem uma incidência menor, por exemplo, de frota de motocicletas, né? No Nordeste, tanto pela questão do clima quanto pelas questões socioeconômicas, você tem uma incidência muito grande da frota de motocicletas. Então, só por aí você já começa a ter diferenças. E aí você tem o próprio desenvolvimento regional. Então, as regiões, e a gente deve soltar agora no começo do ano que vem um estudo muito interessante que relaciona as velocidades praticadas com as faixas de renda. Então, a questão socioeconômica interfere muito nas questões comportamentais, nas questões de instrução, de capacitação. Tudo isso acaba sendo um grande bololô para a gente resolver. Então a gente procura, primeiro, ter uma linha mestra de trabalho. Então, o Maio Amarelo, por exemplo, é uma campanha difusa que a gente faz, padronizada para todo mundo, mas
Aí você precisa ter um embasamento científico, precisa olhar para as evidências, olhar para as estatísticas, né, espremer os números até eles falarem o que você precisa ouvir, mas para poder diferenciar os tipos de política. Né? A gente aprende muito, por exemplo, com o pessoal de marketing e publicidade. Você vê que, sei lá, você pega uma grande rede de varejista, a publicidade que ela faz no sul do país é diferente do que ela faz no Nordeste, por exemplo. Então, você tem a diferença de linguagem que precisa se adaptar à cultura, e cada um desses elementos precisa ser personalizado para aquele público. Então, o que a gente faz? A gente cria essa linha mestra e aí estimula, por meio das nossas redes, parceiros Laço Amarelo como vocês, os municípios que participam, os acordos de cooperação técnica que a gente procura apoiar essa personalização do conteúdo para essas diversas áreas. Cada região do país tem a sua característica e tem a sua perspectiva de melhoria a partir de um foco ou outro. A gente não tem muitos problemas, sei lá, um exemplo, com um capacete aqui no estado de São Paulo. Já é uma prática bem consolidada, mas em vários estados do Nordeste isso ainda é um grande problema. Então a gente precisa respeitar essas características regionais, mas ter uma linha mestra sempre estruturada e focada e padronizada. E muito devagar, como você falou, que é uma coisa constante essa conscientização, e aos poucos, não adianta querer impor que isso aconteça da noite para o dia, por exemplo, o uso de capacete, porque não tem como jogar a bomba de uma vez e sim ir aos poucos, é insistir mesmo. E a gente tem assim, né? O Brasil ele tem vários níveis de maturidade em gestão da segurança viária. Então tem município que até hoje não municipalizou o seu trânsito. Então é exatamente do jeito que você falou. A gente precisa respeitar o momento cultural de cada região. Certo. Se eu for fazer, por exemplo, uma fiscalização de cinto de segurança aqui em São José dos Campos, não vou ter problema nenhum. As pessoas já estão acostumadas. Agora, aquela região que nunca teve, né, uma fiscalização, que nunca teve um processo, você precisa cumprir etapas até você chegar no dia de aplicar uma multa de cinto de segurança. Sim. E aí, quando eu falo isso, tem o pessoal mais legalista que fala, não, está na lei, tem que fazer e tal. Não é assim. Política pública, uma coisa é o que está na lei, tem que ser respeitado, tem que ser feito, não vou nem discutir isso, mas política pública tem que respeitar o momento da sociedade, o momento de percepção da sociedade. Não adianta você chegar num lugar que nunca teve fiscalização de trânsito, de um dia para a noite você querer fiscalizar tudo. Impor isso. Né? Não vai funcionar. Você vai ter uma impopularidade muito grande e a população vai rechaçar, porque ela não vai entender. De uma hora para outra, se chegar e fazer uma coisa dessa, não vai funcionar. Exato, porque as pessoas vão falar, como assim? De ontem para hoje não estava, agora tem que ser assim. Como eu falei, eu tô ficando com barba branca, faz muito tempo que eu trabalhei muitos anos aqui na Prefeitura de São José. E eu passei pelo processo de municipalização aqui. Eu entrei na Prefeitura em 97, em 98 o trânsito foi municipalizado. E a gente viveu muito isso, essa mudança de cultura, a gente errou lá atrás. Né? Eu conto essa história quando eu dou os cursos de gestão, porque a população de São José, né, usando o exemplo aqui de casa aqui que eu tenho, ela dormiu sendo fiscalizada pela Polícia Militar, que era a autoridade, pessoal armado, uma instituição centenária, e acordou sendo fiscalizado por um funcionário da prefeitura, que naquela época, 25, 30 anos atrás, tinha aquela coisa do funcionário fantasma, hoje em dia não, hoje em dia já melhorou bastante, mas era muito mal visto o funcionário público. E quando a gente foi para a rua, eu estava no meio, passei no concurso, agente de trânsito, falaram assim pra gente, olha, tá aqui o Código de Trânsito, fazer cumprir a legislação de trânsito. A gente começou a fiscalizava os caras que não davam seta naquela época. Nossa. E aí foi um pandemônio aqui. Então, hoje em dia a gente já tem essa consciência, hoje em dia eu instruo e indico e sugiro essas etapas que precisam ser cumpridas para que a população entenda realmente o que é necessário ser feito e que a gente está trabalhando em conjunto. Sim, claro. Interessante ouvir essa história e ver essa evolução, novamente, essa mudança aí de uma coisa para outra, e como isso com certeza impactou de uma forma assim, não era assim? Agora é? Como assim? E as pessoas têm essa resistência. Ninguém me falou nada, né? Ninguém me falou nada, e as pessoas têm essa resistência ao novo, às mudanças, né? De mudar assim, não vou fazer, bobagem, depois eu vejo isso, depois eu faço isso. Quando na verdade, não, se teve a mudança,
e é uma lei, né? E tem essa conscientização, tem que ser respeitado. E quando você consegue sensibilizar a sociedade, as coisas mudam, né? A gente tem exemplo, fumar, por exemplo, em ambientes públicos, né? Aham. Hoje em dia você tem já toda uma cultura diferente, né, de 20, 30 anos atrás com relação ao cigarro. A própria questões de trânsito, né? Uma coisa que pegou muito, assim, que a população abraçou, vaga para deficiente, por exemplo. Sim. Hoje em dia, a gente não precisa, lógico que precisa, né? Mas você não precisa ter muito fiscal para isso, porque a própria sociedade fiscaliza. Já sabe, né? pra idoso, né? Vai a gente estacionar numa vaga que Pois não é, é, nossa, vai vir alguém e apontar o dedo para a gente, com certeza. Então a sociedade precisa abraçar o assunto. E vai na consciência de cada um. Exato. Né? É você olhar em uma vaguinha de idoso, só com aquela dificuldade de estacionar, você até cai na tentação. Não vou, né? Não vou ocupar a vaga de alguém quando alguém realmente precisar. Eu vou ocupar o espaço de alguém, sendo que eu não tenho essa urgência. Então, e o cidadão comum ele fica com vergonha de fazer isso, né? Sim, claro. Então, acho que nesse ponto a gente conseguiu já atingir um nível interessante. Um nível legal, é verdade. Agora, diante do recém-estudo do Observatório, revela que as mortes no trânsito elas superam os homicídios de arma de fogo. Qual que é a sua opinião sobre esse comparativo? Um comparativo interessante aí. E quais os pontos de atenção você acredita que devem ser destacados a partir desses números? Porque, olha só que coisa, né? Ele está comparando morte de trânsito que supera o homicídio por armas de fogo. Como é que é essa comparação aí? A gente ficou muito inquieto agora, finalzinho um pouquinho antes de outubro, né, que teve as eleições municipais, e discutiu-se muito, né, apesar de não ser atribuição do prefeito, liberar ou não porte de arma, mas como a gente está numa época de polarização muito grande, esse assunto ele surgiu em várias campanhas. A gente acompanhou de todas as capitais e falava-se muito sobre a questão da segurança pública, o cidadão ter arma, não ter arma, e ninguém falando sobre segurança viária. Então, esse foi a motivação da gente desenvolver esse estudo. Então, a gente fez uma análise, a gente analisou mais ou menos 5.200 municípios, não analisamos todos, porque nem todos tinham os dados completos, e a gente chegou à conclusão que 73% dos municípios do Brasil, o trânsito mata mais que arma de fogo. Puxa. Então, assim, duas conclusões, né? Esse é o resultado do estudo, mas duas conclusões muito importantes que a gente tira, e a ideia é que a gente dissemine esse resultado justamente para promover e ajudar essa promoção de mudança de cultura. O primeiro é que o trânsito ele é mais perigoso que a arma de fogo em muitos lugares do Brasil, a maioria dos lugares, e ninguém fala nisso. Então, eu tenho dado um exemplo, né, para tentar mostrar para as pessoas o que é isso. A gente vai para uma cidade que a gente não conhece, né, se hospeda no hotel, vou fazer uma visitação e, olho ali na internet, daqui, em 3 quadras tem um restaurante que é super legal que eu quero conhecer, eu vou jantar nesse restaurante. Certo. E a hora que eu desço no hotel, o atendente do hotel falou assim, seu Paulo, toma cuidado, porque no caminho aqui para o restaurante que o senhor quer ir, no último ano 7 pessoas morreram assassinadas aí no período noturno. Você não vai, só pela sua reação, eu não vou já fala para onde você foi aqui, que é pra gente não ir. Mas, se esse mesmo atendente falar que 7 pessoas morreram atropeladas nessa via, a gente vai falar, nossa, e vai seguir. E vai seguir normalmente. Então, dos resultados, uma das conclusões da pesquisa, um dos insights, é a gente mostrar para as pessoas essa percepção de risco. A gente tem percepção de risco para algumas coisas e não tem para outras, né? Um outro exemplo que eu gosto de usar, falando de percepção de risco, a mãe que tem um filhinho ali recém-nascido, né, tampa a tomada, coloca tela na sacada, né, esconde as facas da casa e tal, tudo para proteger, né? Fica ali com a carteirinha de vacinação o dia e tal. E a hora que vai levar o filho para vacinar, aquele filho pequenininho, põe no colo no banco da frente. Não coloca a cadeirinha. Não coloca a cadeirinha. E aí? Então, assim, olha, toda a tomadinha, aquilo não é nada perto do risco que ela correu fazendo esse tipo de transporte. Então, a percepção de risco para o trânsito é uma das funções desse tipo de pesquisa. E a outra coisa que chama muita atenção, quando a gente pega esses 73% desses municípios, a maioria são de pequeno e médio porte. Então, qual é o insight com relação a esse resultado? Os municípios maiores têm mais estrutura, já têm maturidade na gestão de trânsito, né, tem departamentos estruturados, enfim, municipalizaram o trânsito, tem uma condição de segurança melhor do que aqueles que não assumiram a gestão de trânsito. Então, esse estudo vai servir agora para o começo de 2025, né, os novos prefeitos assumindo, para a gente chamar a atenção
tanto dos prefeitos quanto dos órgãos de controle, Ministério Público e tal, para essa situação, que os municípios pequenos também precisam assumir a gestão do trânsito. E aí a gente se depara, por exemplo, com alguns prefeitos, né, de cidade pequena, eu já conversei com alguns, ô seu Paulo, mas aqui nem tem trânsito, eu tenho 2 ruazinhas aqui na cidade e tal, a gente não precisa falar desse assunto não, isso não é problema pra gente. Só que o que acontece? As crianças, os jovens, né, quando a gente faz um recorte das mortes no trânsito no Brasil, entre 5 e 14 anos, o que mais mata nessa faixa etária é trânsito. Então o que acontece? Aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente que cresce numa cidade pequena, eventualmente vai estudar, vai trabalhar numa cidade grande. Sim. E aí vai morrer atropelado, a hora que descer de um ônibus, a hora que comprar sua motinha para se deslocar, a hora que estiver dirigindo um carro sem muita noção do que está acontecendo. Então é importante, no mínimo, a gente falar de educação para o trânsito nas escolas, até nessas cidades pequenas. Claro. Então esse é um direcionamento, um resultado. Isso entra naquele eixo de advocacy que a gente está falando, também de impacto social, mas resultado dessa pesquisa de PDI. Que legal. Pois é, essa conscientização ela tem que vir, não importa a idade, porque as crianças elas podem até levar isso para os pais. Pai, sabe o que eu aprendi hoje na escola? Ou até chamar a atenção do próprio pai. Pai, você não vai botar o cinto? Porque eu vi na escola que tem. Então as crianças acabam trazendo também uma forma de conscientizar, de passar adiante esse conhecimento, essa conscientização. Não importa a idade, né? Criança é uma coisa que eles pegam a informação ali e eles levam fielmente à frente. A gente tem um programa chamado Observatório Educa, onde a gente desenvolveu os conteúdos de educação para o trânsito, para o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. E o grande objetivo desse programa, a gente já atendeu mais de 300 mil crianças com esse programa. Porque assim, a criança nessa fase, ela está absorvendo conhecimento, ela está criando o seu perfil de cidadão. Exato. Acho que essa é a chave. Então, quando a gente leva o conteúdo de educação para o trânsito de forma transversal à grade curricular, ali a gente não está ensinando para uma criança do ensino fundamental a diferença de uma placa de proibido estacionar e permitido estacionar. Ali eu estou ensinando o conceito de cidadania. Exato. Então, o que é trânsito? O que é cidadania? Compartilhamento do espaço público, respeito às regras, respeito ao próximo, pensar no coletivo, saber que para cada ação tem uma reação, uma consequência. Sim. Quando a gente consegue sedimentar isso na cabeça da criança, a gente não está preparando a criança para o trânsito. A gente está criando um perfil melhor de cidadão para ela ser melhor em tudo, inclusive no trânsito. Sim. A gente chama essa fase de formação. E depois, quando ela cresce, ela vai para a fase de informação. Então ali eu já tenho um ensino formal de regra de trânsito, formação de condutor, né? A gente pega ali ensino médio, começo do ensino universitário, porque daí já é uma fase que esses jovens já têm liberdade, já estão indo morar sozinhos, já se deslocam sozinhos pelas ruas. Então essa fase, se eu tenho uma boa formação, a fase de informação, ela fica mais fácil. Claro. Para a gente chegar na terceira fase, que a gente chama de reformação, que é onde eu entro com as campanhas para poder manter a chama acesa. Certo. Então, o Maio Amarelo tem essa função de reformação, de mostrar para a sociedade que o assunto continua, que está evoluindo. Então, é assim que a gente enxerga a conscientização e as campanhas, né, a educação para o trânsito, enfim, todo esse processo. É toda uma construção, né, Paulo? Desde, como você falou, você constrói, você planta a sementinha, ela cresce, depois a gente reforça ali de que isso é importante. Tem que regar, né? Regar, tem que manter. O Maio Amarelo está aí para isso, então. Ele seria a água que vai regar para manter isso vivo. E considerando a subnotificação de acidentes de trânsito, quais ações são necessárias para obter um panorama mais preciso e direcionar políticas públicas de forma mais efetiva? Olha, a gente tem um problema com estatísticas no Brasil, porque a gente é muito deficitário de estatísticas. Então, o que eu tenho acreditado hoje para a gente ter diagnósticos mais precisos? É um pouquinho uma pergunta que você fez um pouquinho antes, assim, é parceria público-privada. Tá. Então, hoje, né, você pega a SAVE, por exemplo, a SAVE tem uma massa de dados gigantesca do que acontece. E você tem várias outras empresas que trabalham com dados de mobilidade, empresas de gerenciamento de risco, gerenciamento de frota, de monitoramento, de roteirização, que tem um volume de dados muito grande e que não são utilizados pelo poder público. Sim. Então, eu acredito muito em uma das bandeiras de advocacy técnico do observatório é justamente a abertura de dados, né, o conceito de dados abertos.
Porque eu sinto isso, tá mudando, a gente vai trabalhando para mudar isso, mas eu sinto muito que o poder público, em determinado momento, chegou à conclusão que o dado dele é muito importante, é muito valioso, né? Então as pessoas seguram o dado achando que vão vender esse dado para alguém. E o valor do dado não está aí. O valor do dado está em transformar esse dado em alguma informação útil para a sociedade. Claro. Então, eu acredito que a gente vai começar a ter melhores estatísticas, melhores diagnósticos, à medida que a gente abrir os dados e estimular que a academia, né, que os pesquisadores trabalhem com esses dados. Então, é uma iniciativa que a gente tem dentro do observatório, capturar vários bancos de dados, organizar esse banco de dados e oferecer para a sociedade. Falar, tá aqui, ó. Gente, o que vocês têm de ideia? A situação está aqui. E sai muita coisa legal quando a gente coloca a academia, né, para os pesquisadores para trabalhar os dados. Então, acho que a chave está aí, na abertura de dados, no intercâmbio dos bancos de dados, enfim, nessa democratização da informação. Legal, ótimo. Agora, considerando o Penatrans e seus objetivos, aliás, o que é o Penatrans? Explica para a galera o que é. O Penatrans é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, né? Esse é o significado do Penatrans, e ele chegou no Brasil atrasado, né? Uma das críticas que a gente faz, porque o Brasil, né, contei a história do observatório, da década, o Brasil assinou o acordo, foi signatário do acordo, mas o Penatrans, ele virou um projeto de lei, né? Ou seja, então, o mundo inteiro falou o seguinte, olha, estamos com um problema, precisamos resolver, aqui estão as diretrizes básicas, os pilares que precisam ser trabalhados, cada país precisa criar os seus planos, trabalhar suas legislações e tal. O Brasil só protocolou um projeto de lei em 2015, então a década começou em 2011, só em 2015 o Brasil protocolou um projeto de lei que virou lei só em 2018. Sim. Eu tenho certeza que foi, inclusive, esse projeto só foi protocolado porque o Brasil recebeu a reunião de 2015 aqui e não tinha o que mostrar. Então, um projeto de lei a gente tem aí. Coisa aí. Mas esse é o Penatrans. O Penatrans, ele define ele é estruturado em 6 pilares. Cada pilar tem um conjunto de ações e esse conjunto de ações é dividido em algumas metas. E ele é essencialmente focado no poder público, nas responsabilidades de execução de políticas públicas. Então hoje é o nosso Plano Nacional de Segurança Viária. Legal. Ele está com problemas para decolar. Né, uma das críticas que a gente faz ao próprio Penatrans é que não adianta você definir atribuições e não definir recurso. Sim, né? Então claro. ele não tem um fundo de recurso para poder ser executado. Mas o Penatrans é isso, é o que a gente persegue, ele faz parte das nossas bandeiras, a gente acredita muito no sucesso, porque ele foi construído junto com a sociedade, com vários especialistas, mas ele está precisando aí de um ele precisa alguém pegar ele embaixo do braço. Eu falo muito que é o presidente da República que tem que fazer isso, porque se não partir do líder, né, dificilmente. Hoje o Penatrans, ele é o plano do país, mas ele se confunde muito com um plano da Secretaria Nacional de Trânsito. E ele não é da Secretaria Nacional de Trânsito. A saúde tem responsabilidade, o Ministério do Desenvolvimento, a Ciência e Tecnologia tem responsabilidade, todo mundo tem responsabilidade. Tem um pouquinho ali, Então isso é o Penatrans, e acho que agora para 2025, com a chegada dos novos prefeitos, a gente vai estimular muito, porque eu acredito muito no papel do município também nessa reversão. Então isso é um pouquinho por aí que a gente está caminhando. Muito bom. Então, e considerando o Penatrans, depois desta aula aqui, e seus objetivos, quais são os principais desafios ou os obstáculos que o Brasil ele enfrenta atualmente para cumprir integralmente os acordos e a legislação estabelecida para redução de mortes e lesões no trânsito? Acho que a gente podia separar em dois elementos principais. Primeiro é engajamento. Certo. Engajamento principalmente das autoridades, né? Todo esse discurso que a gente faz, todos esses estudos, essa fundamentação, é para mostrar para os gestores públicos, e aí principalmente para presidente da República, governador de estado e prefeito municipal, que esse assunto é um assunto prioritário, né? 73% dos municípios matam mais no trânsito do que arma de fogo. Então, acho que o engajamento das autoridades é importante. Hoje o trânsito aqui no Brasil ele ainda é muito colocado em segundo plano, ele é atribuído só a coisas negativas, né? É multa e morte, né? Com o que vem na cabeça de um gestor. Sim. E, na verdade, a gente consegue direcionar o trânsito
para a vida, para as coisas positivas. Tem muita coisa legal que dá para fazer a partir da gestão de trânsito. E o outro ponto que tem a ver com o reflexo dessa falta de engajamento são os recursos financeiros. A gente tem muito pouco investimento em política pública de trânsito. Um exemplo que eu costumo dar com relação a isso, a gente, toda vez que precisa de um financiamento para pesquisa, por exemplo, a gente tem muita dificuldade. Mas, às vezes, as empresas investem fortunas em propaganda e marketing. Sim. Né, para sua marca e tal. Então, acho que é um pouquinho dessa questão do engajamento, tem a ver com o orçamento. Então, ter recurso financeiro, porque a parte técnica está resolvida. A gente tem técnicos muito bons no Brasil, gestores excelentes. Então, falta ter essa liberdade para ter esse enfrentamento, porque às vezes são medidas impopulares, redução de velocidade, fiscalização, mas precisa ser feito. Então, acho que engajamento e orçamento são essenciais para Estão ligados aí, né? Uma coisa está ligada com a outra. E especificamente em relação à cultura de segurança viária, em que medida a responsabilidade individual contribui para a ocorrência de acidentes e por que a sociedade muitas vezes ignora esses fatores? Eu acho que um pouquinho do que eu tenho falado, né, essa questão da percepção de risco. Então, você tem uma característica do ser humano que é o individualismo. Certo. Então, usamos um exemplo aqui agora há pouco, né, da vaga de estacionamento. Eu estou morrendo de pressa, né? Só tem tanta vaga de deficiente aqui disponível, vai ser muito rapidinho. Então a gente costuma olhar para o nosso próprio umbigo, né? A gente não tem um sentimento de benefício coletivo, né? Eu sinto um pouco dessa falta de benefício coletivo. E aí, aliado a isso, a falta da percepção de risco. Tá. Né? Então, quando a gente junta essas duas coisas, um olhar individualista e a falta dessa percepção de risco, a gente começa a ter várias bombas relógio, né? Cada um de nós vira uma bomba relógio no meio desse processo. Então, a responsabilidade hoje, e a gente tem pregado muito isso, ela precisa ir além do nosso comportamento individual. Então, muito mais do que eu usar o cinto de segurança, muito mais do que eu ir num churrasco de final de semana e não beber porque eu vou dirigir, a gente precisa extrapolar o nosso limite de comportamento individual. Sim. Então, eu preciso, no meu almoço de família de domingo, tomar a chave daquele meu tio pingaiada que tomou aquela cachaça ali na hora do almoço. Eu preciso começar a fazer essas coisas, porque isso é uma atitude individual, mas que vai ter um benefício coletivo. Claro. Então, além de eu me comportar bem, né, eu começo a exigir comportamentos melhores das pessoas que estão ao nosso lado. Então, a atitude individual nesses dois campos, ela é um fator que é transformador. Sim, né? Completamente. Eu costumo dizer, e a gente trabalha, por exemplo, as parcerias que a gente tem, né, dentro do programa Laço Amarelo, a parceria que a gente tem com a Save, por exemplo, vocês replicam os conteúdos que a gente produz. Certo. Quando vocês fazem isso, o que vocês estão fazendo? Vocês estão agindo em cima de uma microcultura. O que é uma microcultura? É o seu ambiente de relacionamento. Ali os seus stakeholders do seu negócio, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você se relaciona. Muitas vezes são pessoas que a gente não consegue chegar, mas vocês conseguem. Então, a partir da atitude individual, eu vou criando essa mudança de comportamento, essa conscientização nesses pequenos círculos que a gente chama de microcultura, e a hora que a gente soma tudo isso, a gente está afetando a macrocultura. Legal. Então, a partir do indivíduo, a gente consegue mudar a sociedade. Esse é o conceito. Pois é, verdade. E ninguém tem essa consciência, ninguém para pensar dessa forma, né? A gente vai passar por chato de tirar a chave do tio que tá bêbado ali. Mas, de certa forma, você também já está impondo ali, implementando essa cultura para as outras pessoas também que estão ao redor e observando. Fala, puxa, ninguém estava preocupado com isso, mas aquela pessoa, você se preocupou, você pensou nisso, e isso, de certa forma, acaba servindo de exemplo também para outras pessoas. Agora, para as empresas de aluguel de automóvel, vamos falar um pouquinho disso aí. Elas desempenham um papel muito importante, né, na mobilidade urbana, principalmente hoje em dia, né, que nós temos muito aluguel de carro. Quais os serviços e produtos podem ser oferecidos aos clientes para promover uma cultura de segurança no trânsito? Porque a gente sabe que às vezes um leve estímulo
alguma coisa, um diferencial pode fazer com que isso traga essa conscientização para as pessoas. Então, o que você acha que as empresas de aluguel de carro podem contribuir aí? Olha, tem dois pontos, né? Eu já pensei bastante sobre isso, e eu acho que não são tão difíceis de serem perseguidos. O primeiro ponto é disponibilizar produtos seguros, né? Hoje a gente tem, não vou nem dizer sorte, né? Porque isso foi um trabalho árduo, mas a gente tem hoje uma frota que tem airbag ABS, né, em todos os veículos. A gente está fazendo 10 anos, fez 10 anos esse ano de airbag ABS obrigatório, e a gente está finalizando um estudo onde a gente avalia quantas vidas foram salvas a partir dessa iniciativa. Olha. E aí você tem hoje uma frota aí você tem a obrigatoriedade do airbag ABS, mas você tem, por exemplo, carros que têm airbag duplo e carros hoje que são carros de entrada, mas que têm 7 airbags. Então, acho que um primeiro movimento das locadoras é oferecer produtos mais seguros, né, para os seus clientes e tal. E um outro ponto é estimular comportamentos seguros. Então, você já tem algumas locadoras, as mais modernas, que se apoiam muito na questão dos dados, que fazem um tipo de gamificação para os seus clientes, onde você tem ali descontos por que a gente chama de drive behavior, né, que é o comportamento que você tem ao conduzir aquele veículo. Certo. Qual o benefício disso? Você tem dois benefícios. Primeiro, você está cumprindo um papel social enquanto locadora de estimular a segurança viária, os comportamentos seguros, mas na outra banda você gera economia, porque você vai ter, né, o seu bem que é colocado à disposição do cliente com menos risco. Uma direção mais segura é uma direção mais econômica, então você tem ali uma economia de freio, de embreagem, enfim, do desgaste do veículo de uma forma geral. Então, muitas vezes o investimento para proporcionar produtos mais seguros demora para vir, depende de renovação de frota e tal, mas o estímulo por meio de descontos, de benefícios, programas de bonificação, serve bastante para isso. Para um benefício social, mas também vai gerar economia para a empresa. Acho que as locadoras podiam trabalhar mais esse processo, fora utilizar toda essa grande rede de milhões de clientes que as locadoras têm hoje para poder fazer os conteúdos educativos chegarem nessas pessoas. Então, acredito que essas 3 coisinhas aí, as locadoras podem ajudar bastante. Legal, claro, elas podem contribuir, até mesmo utilizar a tecnologia ao favor, enfim, proporcionar qualquer tipo de coisa que chame a atenção do cliente, que ele ache isso um diferencial e fale, puxa, legal, verdade, olha, de certa forma está me conscientizando, é interessante porque, sei lá, é tecnológico, de repente, sei lá, oferecer cadeirinhas para as crianças, né? Um serviço diferenciado para estimular as pessoas nisso. E pensando aí nas novas tecnologias, os carros estão cada vez mais conectados e a gestão de transporte inteligente tem contribuído para aumentar a segurança no trânsito. Agora, qual é a responsabilidade social das montadoras de veículos nesse contexto? Pensando então nessa questão de montadoras de veículos, o que você acha que isso pode contribuir? Você tem a questão do produto em si, né, que é uma responsabilidade das montadoras, produzir cada vez produtos mais seguros. E acho que, assim, pensando em duas coisas que as montadoras podem fazer. Hoje em dia, né, e até pela obrigatoriedade, por exemplo, do airbag ABS, antigamente você não conseguia comprar um carro com airbag ABS opcional, um carro de entrada. Então, você só tinha os itens de segurança vinculados aos veículos de mais premium, aqueles veículos mais luxuosos, né? Então, eu quero comprar um carro, né, um carro básico, mas eu quero que ele tenha airbag ABS. Eu ia ter que levar roda de liga leve, teto solar, som, um monte de coisa que, na verdade, do ponto de vista de segurança, não me interessava muito. Então, acho que um cuidado com o produto é sempre interessante. E um outro ponto que se discute bastante nos ambientes técnicos é a questão da publicidade que a indústria automotiva faz em função do carro. O carro lá atrás, quando ele foi introduzido na nossa sociedade, na humanidade, ele era um veículo, a gente hoje em dia não muito mais, mas
no passado a gente tinha uma sociedade muito machista, então a mulher não dirigia, né? A mulher foi inserida agora recentemente nesse meio. Então a publicidade do veículo sempre foi direcionada para os homens. Então, e até hoje é assim, né? Você vê ali os carros correndo, os carros dando essa sensação de liberdade, as propagandas. A gente fez um levantamento agora no começo do ano, sei lá, 90% da publicidade era focada em potência, em velocidade, em atributos que são inseguros. Então, acho que chamando a responsabilidade para a indústria automotiva, e o veículo ele tem vários outros atributos importantes que são vendáveis também. Né? Conforto, segurança, conectividade. Então, eu acho que a responsabilidade da indústria automotiva também ou recai sobre esse modelo de publicidade que está sendo feito. Certo. Isso é muito importante, é muito interessante ter essa disponibilidade, essa facilidade hoje em dia também. Claro, falamos da tecnologia e tudo mais, mas é interessante pensar também de que forma que isso é feito para as pessoas também terem acesso. Como você falou assim, antigamente os carros premiums de repente tinham mais segurança. Poxa, mas uma pessoa que não tem de repente condição de ter esse tipo de serviço, de pagar por isso, então quer dizer que ela coloca de certa forma a segurança dela em risco por essa questão. Sendo que a segurança é uma coisa básica. Eu vejo isso como uma necessidade básica aí. Não deveria ser opcional, né? Não deveria ser opcional. Tipo assim, olha, você quer se proteger num acidente ou você prefere morrer, assim? O que você acha legal? Você prefere se proteger ou você prefere morrer olhando pelo teto solar? Pelo teto solar. De repente é mais bonito e tal. Mas realmente. Outros elementos, né? Você tem que levar um teto solar, tem que levar isso, aquilo ali, que não contribuem com a segurança em si. Pode ser interessante, podem ser elementos aí que você pode acrescentar, sei lá, por luxo ou por algo do tipo, mas de fato a segurança tem que ser uma prioridade, tem que ser uma coisa aí que... E falando um pouco ainda sobre a indústria automotiva, a gente fez um levantamento agora, um estudo mais básico, tá? Tem uma série de limitações metodológicas, mas a gente olhou para a base de dados do DataSUS, que é a base de dados oficial, e a gente só tem o dado consolidado de 2022. Então, a gente teve aí quase 34 mil mortes no trânsito em 2022. E a gente entrou numa discussão sobre veículos autônomos. Então, o Congresso Nacional começa a discutir esse assunto, como é que regulamenta, não regulamenta e tal. E aí, nesse levantamento, o que a gente fez? A gente criou algumas hipóteses, e uma delas era, e se toda a frota de 4 rodas fosse autônoma? Qual o resultado disso para a segurança no trânsito? E a gente gerava uma economia aí mais ou menos de 5.200 vidas que poderiam ter sido preservadas se toda a frota de 4 rodas fosse autônoma. Então, o que é isso? Qual que é o direcionamento que a gente dá para isso? Por que a indústria, eu acho, tá, não é como uma conclusão minha, né? Por que a indústria ainda faz esse tipo de publicidade? Porque a responsabilidade... É muito fácil ainda você jogar a responsabilidade no condutor. Então, falar, olha, eu tenho um carro aqui que vai de 0 a 100 em 4 segundos, que atinge 300 km por hora, mas você vai andar a 50 por hora na cidade. Se você andar mais, a responsabilidade é sua. Sim. Na discussão do veículo autônomo, de quem é a responsabilidade? Porque a responsabilidade, o veículo é autônomo, ele está andando sozinho, não tem uma pessoa guiando. Então, a responsabilidade começa a virar para o produto. E aí o fabricante passa a ter uma responsabilidade maior com relação à segurança viária. Então acho que quando a gente chegar nesse nível, a gente tem forçadamente uma mudança nessa condição de publicidade, nessa característica publicitária. Mas por enquanto eu acho que a gente depende da boa vontade mesmo do pessoal lá. Verdade. E como que o programa 365 Dias de Maio Amarelo, junto com a iniciativa privada Programa Laço Amarelo, pode fortalecer a responsabilidade social e garantir a continuidade das discussões sobre segurança no trânsito? O programa Laço Amarelo ele vem pelo sucesso do Maio Amarelo. Sim. E a gente, em um determinado momento, falou, a gente não pode falar disso só em maio, a gente tem que falar disso o ano inteiro. Claro. Então a gente replicou o modelo do Maio Amarelo para os outros meses do ano e a gente criou essa rede de apoiadores que leva justamente esses conteúdos para essas microculturas aí que eu expliquei agora há pouco. E um outro papel, uma outra função interessante do programa Laço Amarelo é que quando uma empresa como a Save, por exemplo, adere ao programa, ela está declarando publicamente que isso
faz parte da sua cadeia de valor, que a segurança viária é importante para ela. E quando ela faz isso, né, a Save faz isso, um concorrente, um parceiro também olha e fala, olha, por que eles estão fazendo isso? E aí você vai estimulando esse processo. Então essa é a importância, a gente conseguir falar desse assunto o ano inteiro e ter o engajamento das pessoas, das empresas, porque a hora que você adere, você está assumindo um compromisso público. Claro, né? Você não vai fazer, teoricamente, nada contra aquilo que você publicamente se posicionou. Então essa é o grande benefício desse programa. E se posicionar e mostrar isso, levar isso adiante, de certa forma chama a atenção das pessoas, é o que você falou. Elas vão querer entender, mas por que eles estão falando disso? O que é isso? O que é esse laço amarelo? O que significa? E aí vai gerando certa curiosidade, as pessoas vão buscar saber o que é, vão tentar entender o que é, e claro, entender por que aquela pessoa, aquela empresa, enfim, está falando sobre isso, de certa forma. E assim, né, vocês têm um vínculo muito grande com mobilidade, né, com esse tema. Mas eu brinco também, né, uma empresa que fabrica janela, o que ela tem a ver com esse tema? Pô, ela tem muito a ver. Sim. Hoje, as empresas sofrem muito com afastamentos por acidente de trabalho. E a principal causa de afastamentos por acidente de trabalho é o acidente de trajeto, né? Casa, trabalho, trabalho, casa. Então, isso está afetando a produtividade de todo tipo de empresa. Sim. E você imagina, né? Você tem empresas que desenvolvem conhecimento. Imagina você perder, né? Você perde um cara de alta gestão, um grande pesquisador, um grande técnico de uma empresa. Olha o know-how que você joga fora quando essa pessoa vai embora por conta de uma coisa que é totalmente evitável, que é um sinistro de trânsito. Sim. Então essa é a importância desse programa, a gente mobilizar os outros setores da sociedade para que realmente o assunto fique claro, que todo mundo está sofrendo com isso. Exato. E é muito bacana a gente ver a evolução de tudo isso. E eu queria entender também, saber quais foram os resultados aí das campanhas de 2024 e quais as melhores práticas estão sendo incorporadas nas ações de 2025, porque afinal de contas é um trabalho constante. Quais são as novidades planejadas aí para o próximo ano? O ano que vem é um ano muito significativo por conta dessa reunião global. Então a reunião acontece no final de fevereiro. A gente já deve incorporar alguns resultados dessa reunião já para o Maio Amarelo do ano que vem. Tá. E uma coisa que deu super certo esse ano, que está sendo replicado o ano que vem, é justamente essa formalização das parcerias. Então, esse ano a gente teve mais ou menos uns 250 representantes do Maio Amarelo aqui no Brasil. Legal. E o que a gente fez, que deu super certo, e a gente vai intensificar o ano que vem, é começar a pegar esses compromissos públicos dos parceiros. Então, o que é isso, por exemplo? O que a gente estimula os nossos representantes? Eu tenho representante em várias cidades do Brasil. Então, ele fica com a responsabilidade, a partir de uma organização central nossa, de bater na porta da prefeitura, das empresas ali da cidade que ele mora, e falar, gente, tem um assunto aqui que eu preciso falar com vocês. Sim. Você aceita ser o meu parceiro? O que é ser um parceiro? O simples fato de você abrir as portas do seu bar para um observador nosso ir lá e fazer uma palestra, uma mini palestra sobre segurança no trânsito, já é uma parceria. E aí a gente vai colher essa parceria formal e vai divulgar isso. Então, olha, aqui o bar, o restaurante, a empresa, enfim, então essa publicidade desses compromissos foi uma coisa que deu super certo esse ano e a gente vai aprimorar, fora tentar estimular ainda mais a execução de ações. Então a gente tem um prêmio, né, chamado Destaques Maio Amarelo, onde a gente premia, né? Vocês conhecem bem, participaram lá esse ano lá e tal. Então a gente reconhece essas iniciativas e dá publicidade para isso. Então a gente deve intensificar isso, a gente deve criar um outro prêmio mais baseado em resultados e não em mobilização, que deve acontecer na abertura do Maio Amarelo. A gente está preparando isso, focado em estados e municípios. Então esses são os diferenciais que a gente vai fazer e o evento, né, de abertura, que deu super certo, a gente fez em Foz do Iguaçu justamente por conta da Tríplice Fronteira. Já marquem na agenda 23, 24 e 25 de abril de 2025, abertura do Maio Amarelo, junto com um grande evento de tecnologia dos Detrans, acontecendo em São José dos Campos, no Parque de Inovação Tecnológica, sede do Observatório Nacional.
Que incrível, que legal. Muito bacana ter esses projetos, saber que é um trabalho constante, como a gente já falou várias vezes, e que tem sempre que inovar, pensar a questão dos prêmios, esses eventos, levar isso adiante assim é muito bacana, e estimular as pessoas cada vez mais, conscientizar cada vez mais e, claro, ter muito mais parceiros, pessoas aliadas aí, que isso contribui bastante. Isso ajuda muito, né, a questão dos parceiros. Agora nós estamos chegando aí no fim do ano, 2024 está acabando, e a gente sabe que fim de ano é aquela coisa, as pessoas querem férias, festejar, curtir, aproveitar. Então, com as festas de fim de ano e as férias aí já chegando, quais ações simples a população pode adotar para melhorar a segurança no trânsito e reduzir o número de mortes, não apenas durante esse período, claro, né, mas ao longo de todo o ano? Qual a mensagem que você gostaria de transmitir para a população para se conscientizar sobre a importância dessas medidas? Olha, se eu precisasse falar uma única palavra, eu falaria calma. Calma. O final do ano ele tem uma característica, as pessoas ficam muito ansiosas, né? Sim. Tudo parece que acontece mais rápido em dezembro, e acontece mesmo, porque são poucos dias, são menos dias que a gente tem para fazer tudo que a gente tem que fazer, finalizar ano. Então o que a gente sente, né? Eu trabalhei muitos anos na gestão do trânsito, aqui a gente tem as operações de final de ano que a gente fazia e tal, e essa é uma característica, as pessoas ficam muito ansiosas, as pessoas recebem 13º, né? Tem as festas, confraternização uma atrás da outra e tal, então é uma época de muita euforia, e por isso que eu falo calma. Porque você vai no centro da cidade, está lotado, aí você fica impaciente, você quer comprar as coisas no shopping, tem fila, tem muita gente esbarrando. Isso vai afetando o seu humor, né? E isso traz reflexos para o seu comportamento. Claro. E isso vira uma bomba relógio lá na rua. Então tem esse fato. Tem o fato do movimento, principalmente nas estradas, está muito mais intenso. Né? Então, você mistura essa ansiedade e euforia com muito mais exposição. Né? Quanto mais você circula, mais gente na rua, você tem mais exposição ao risco. Então, eu acho que essa calma é essencial para o final de ano, para tudo, né? Principalmente para o trânsito. Tenha calma, planeje a sua viagem. Planejar a viagem, o que significa? Pô, eu vou para a praia, né? Aqui na região a gente vai muito para a praia e tal, o litoral norte aqui. Você sabe já os dias que vão ser problema para descer, os horários. Então procure horários alternativos, planeje sua rota, use os aplicativos de roteirização. Eu uso todo dia, eu vou e volto para o mesmo lugar todo dia, mas eu uso. Ontem, por exemplo, a gente está gravando aqui, ontem a gente teve uma tempestade na cidade. Né? Destruiu várias regiões da cidade, árvore caída. Então quando você usa um aplicativo de roteirização, ele te passa essas mensagens em tempo real, te reduz a ansiedade, você sabe quanto tempo você vai levar para chegar em casa, né? Você tem ali alguma intercorrência, algum congestionamento que você pega, você sabe, ele é teórico, não é que ele é previsível, mas você tem ali uma expectativa de tempo de chegada, você tem os alertas de risco. Então planeje bem a viagem, se prepare o seu veículo. Exato, que eu ia falar, manutenção do veículo é muito importante. Principalmente nesse momento de pegar uma estrada ou de enfrentar, sei lá, um caminho diferente que você não conhece. Pesquisar de repente até mesmo, né? Pesquisa a rota, procura saber. Por isso que precisa ter calma. Faça as coisas com antecedência. Se você tem horário para chegar, sai antes, né? Sai com bastante antecedência, para poder ter calma, para poder ter tranquilidade. Eu acho que essa é a mensagem de final de anos. Tenha tranquilidade, calma. Calma, que no fim dá tudo certo. No fim a gente vai chegar lá, vai dar tudo certo, todo mundo vai comemorar e vai ficar tudo bem. Pensando na segurança em primeiro lugar, não só na sua, mas também com quem está com você. Num carro, né? Uma criança, ou pessoas de idade também que possam estar te acompanhando. Enfim, a sua família, seus amigos e a sua vida. Então, por que não pensar em todos? Né? E assim... Acho que uma consciência que as pessoas precisam ter, né? Você falou um negócio muito importante, de responsabilidade com relação aos nossos familiares, às outras pessoas que estão com a gente. Perder a vida no trânsito é uma coisa muito grave, enfim, é muito impactante. Agora você imagina você ser responsável pelas pessoas que estão ao seu lado perderem a vida.
né? Eu assim, nunca quero passar e rezo para não ter contato com esse tipo de situação, porque realmente quem fica e carrega essa responsabilidade, carrega essa culpa, é uma coisa que deve ser assim, um transtorno para o resto da sua vida. Exato, então, marca para sempre, né? Marca para sempre. Então acho que esse seja responsável, tenha calma. Calma, responsabilidade e manutenção em tudo que você puder fazer, sempre olhar ao redor, porque, claro, a gente tem que pensar não só na nossa vida, quem está com a gente e pessoas que a gente não conhece também. Não é porque a gente não conhece que a gente vai sair por aí sem essa responsabilidade. Afinal de contas, a vida alheia importa também, não só a nossa. Né? Toda a vida importa, ninguém pode ficar para trás. Toda a vida importa, exatamente. Então, calma, pois toda a vida importa. Essa é a mensagem aqui que a gente concluiu, né? É isso aí. E, Paulo, me fala aqui, tem alguma rede social que a gente pode deixar que o pessoal seguir para, enfim, ter mais informações, ter uma consciência melhor em relação a esse assunto que falamos hoje? Olha, tem a rede do Observatório, né, que é o @ONSV oficial. Eu zerei minha rede, estou começando de novo agora, o Paulo Guimarães. Tenho falado muito sobre trânsito também, replicando as coisas do Observatório, acho que são as duas principais. E aí as outras, LinkedIn, enfim, a gente está em todas as redes, mas as principais são essas. Acompanhe a gente lá, porque ali a gente gera bastante conteúdo, replica o conteúdo dos parceiros, é muito interessante. Então ali você vai ter bastante acesso à informação, saber as coisas que estão acontecendo, vai estar sempre atualizado com o assunto segurança viária no país e fora dele. E é muito legal poder replicar isso nas redes sociais, né? Visto que hoje a gente usa rede social para tudo, então por que não de vez em quando soltar uma informação ali, replicar uma mensagem aí que pode conscientizar também as pessoas e estimulá-las a seguir essas regras básicas aí, né? Que a gente conversou. E quando a gente fala de rede social, a rede social, a maior rede social e mais antiga do mundo é o próprio trânsito. Onde se relaciona, onde tem os conflitos e tal. Então, a gente usar a rede digital para melhorar essa grande rede social que é o trânsito, também é uma ferramenta importante. Sem dúvida, sem dúvida. Meu amigo, foi um prazer enorme bater esse papo com você, poder reforçar todas essas informações. Acho que, como eu disse, né, como a gente já falou, isso é muito importante passar sempre adiante. E hoje, depois desse bate-papo, tenho certeza que as pessoas vão sair mais conscientes aí. Espero que sim, né? E eu quero deixar um presentinho aqui da Save para você, como uma lembrança desse dia de hoje, desse bate-papo super bacana. Muito obrigado, Tava aqui, ó, já tava aqui com ele aqui. Aí, eu já tava de olho, eu falei, será que eu vou conseguir um desses para levar para casa? Levou aqui, de presente então para você. Muito obrigado, tá aqui. Muito obrigado, vou usar bastante, gosto bastante de usar. E obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria que a Save tem com o Observatório. A gente tem produzido coisas muito legais em conjunto e estou sempre à disposição aqui para falar do assunto que é o assunto da minha vida, vamos dizer assim, né? Bom. Que legal. Obrigado mesmo por trazer essa mensagem para todo mundo, né? Então, calma, no final vai dar tudo certo, né? Obrigado mais uma vez. Gente, e é isso. Então vamos manter a consciência aí. Hoje nós tivemos aqui um convidado excelente, maravilhoso, com muitas informações incríveis aí. Espero que tenha ajudado vocês aí a entender melhor algumas coisas, alguns pontos. Eu vou ficando por aqui. Não deixem de seguir a Save nas redes sociais, nosso Instagram, Spotify. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque a gente está sempre trazendo coisa boa, informação boa. Calma, no final vai dar tudo certo, Brasil. É isso aí. Obrigado, galera, e até a próxima.